Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando esse trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como novas heresias. Nessa lição de número 3, nós vamos tratar da encarnação do Verbo de Deus, a encarnação do Verbo. O texto áureo da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. A verdade prática é que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não sustenta. João, também escrevendo a sua primeira epístola, primeira carta de João, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Portanto, João era uma testemunha fiel da encarnação do Verbo divino. Aqui na sua primeira epístola, ele diz que as suas mãos tocaram a palavra da vida. Vamos à leitura em classe, e a leitura em classe é exatamente esse primeiro verso que nós lemos, 1 João 1, mas nós vamos agora ler do verso 1 ao 3, e depois estaremos lendo a primeira carta de João, do capítulo 4, do verso 1 ao 3, ele combatendo alguns que negavam a encarnação de Cristo, e também 2 João, capítulo 1, verso de número 7. Falemos então da primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 a 3. Lemos assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Verso 2: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4, 1, lemos: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João, verso 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal, o enganador e o anticristo. Note quando João tem que combater essas seitas ebionista e docetista e também uns resíduos de gnosticismo já no primeiro século, no fim da era do primeiro século. Vamos então à introdução da nossa lição. Vamos começar a apologética cristã nesse presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus. Essa é uma doutrina da humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também
e enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico humano. A presente lição, ela é uma apologia à sua humanidade plena. Jesus não somente é 100% homem, como alguns dizem, 100% Deus, ou podemos corrigir a expressão dizendo Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Mas a palavra-chave aqui é docetismo, que era uma heresia que João está combatendo, tanto no seu evangelho quanto nas suas epístolas. Vamos entender essa heresia chamada docetismo. São heresias que negam a corporidade de Cristo. Falemos do que é o docetismo. O termo vem do grego de dokeio, que significa ter aparência. O docetismo é uma das mais antigas heresias da história da igreja, já no primeiro século, e consistia em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Em outras palavras, o docetismo negava a humanidade. Para os docetistas, Jesus era simplesmente uma aparência, como um fantasma. O que os docetas ensinavam sobre Jesus já no primeiro século? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e totalmente contrária à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiramente homem. Lucas descreve um começo muito humano para Jesus, nascendo numa manjedoura em Belém. Jesus também teve parentes e amigos como Zacarias e Isabel, Lucas 1, verso 5, que eram praticamente primos de Jesus, porque as mães eram primas. Também teve José e Maria, Lucas 2, versos 4 e 5. Jesus também possuiu vizinhos, primos, irmãos, Lucas 1, 36 a 58. Pastores que foram lá de Belém para presenciar o nascimento do Salvador, Lucas 2, 8, Lucas 2, 16. Simeão e Ana, que também presenciaram, estavam com Jesus quando ele foi apresentado no templo, Lucas capítulo 2, verso 25 e 37, sem contar o próprio relato sagrado da sua infância, que enfoca também como Jesus crescia e se desenvolvia fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, socialmente, Lucas 2, verso 40 e verso de número 52. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heriasarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Diz que uma vez João estava num banho público, entrou Cerinto e ele disse: vamos daqui antes que o teto caia sobre nós. Saturnino era o principal representante do gnosticismo sírio e ensinava que Jesus Cristo não nasceu, ou seja, não teve forma e nem corpo. Ele foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Outro herege, já um pouco mais tarde, Marcião, é outro heriasarca, que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe, na opinião dele, se era apenas uma aparência ou de substância étera. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local onde ele nasceu, como Belém da Judeia,
Mateus 2:1, Lucas capítulo 2, verso 11. E a época do reinado de César Augusto como imperador romano, bem como Herodes reinava na Judéia. A Bíblia também fala do corpo físico de Jesus em João 2, verso 21, quando ele diz: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Ali Jesus se referia ao templo do seu corpo. Razão que os docetistas e gnosticismo negavam é porque eles criam na filosofia que a matéria é má, basta ser humano para ser má, e sendo Jesus tão perfeito, eles negam que Jesus poderia ter assumido uma forma humana. Essa negação da humanidade de Jesus, João trata nas suas cartas como o espírito do anticristo, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. 1 João, capítulo 4, verso 3, ele diz: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir, e eis que está já no mundo. João provou isso logo no primeiro século. Essas seitas ascéticas que negavam que a natureza humana de Jesus. E João menciona esse anticristo em suas cartas, não é? Ele, aqui é verso 1 João 2,18, ele também diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvis que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que é já a última hora. Já nos dias de João, alguns negavam a encarnação do verbo, e por isso João escreve tanto a sua carta quanto o seu evangelho para combater tanto o docetismo quanto já sementes do gnosticismo. Vamos à sinopse tópico 1. Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectualmente, espiritualmente e socialmente. Lucas 2, verso 52. Vamos ao ponto 2, a afirmação apostólica da corporidade de Jesus. João começa a sua carta dizendo o que era desde o princípio. 1 João 1:1. E João, no Evangelho, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que nós denominamos Evangelhos sinóticos, sinóticos quer dizer duas palavras gregas, sim, quer dizer em, conjunto, óticos, olhado em conjuntos, eles apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça mais o aspecto divino. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, expõem Jesus exteriormente, ao passo que o evangelho de João, chamado de quarto evangelho, o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, era uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma também na introdução do evangelho de João. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Antes de haver céus e terra, já havia o Verbo. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o princípio de João 1:1 é anterior ao princípio de Gênesis 1:1. Mas João nunca perdeu de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas João apresenta detalhes importantes
que é o Verbo, não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, João ainda acrescenta, e habitou entre nós. E também foi visto por várias pessoas. Vamos à reafirmação apostólica no ponto 2. O apóstolo reitera que o que afirma na introdução do seu evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, visto com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase. Além do mais, João é um hebreu, e os hebreus escrevem em paralelismo, onde uma ideia repete a mesma ideia, para não deixar dúvida alguma. Também o paralelismo era servido como para lembrar, pois a repetição nos faz lembrar. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso também é paralelismo hebraico. João escreve em grego, mas pensa em hebraico, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado para com aqueles que com ele conviveram. O próprio Tomé, depois da ressurreição, quis tocar nas feridas e no lado de Jesus. João 20, verso 27. Veja que a presença também do nome Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos também de um personagem da história. Portanto, a existência de Jesus é um fato histórico inegável. O próprio calendário dá testemunho disso. Estamos em 2025, depois de Cristo. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos capítulo 1, verso 3. Vamos falar um pouco da crença herética que havia já no primeiro século e que João trata em sua carta em 1 João, capítulo 4, verso 2 e 3. Leiamos. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir, e eis que já está no mundo. João viveu os últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade também de Cerinto, um doceta. Os escritos do apóstolo João e o Evangelho e as 3 epístolas, juntamente com o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século, do ano 90 até o final. Nesta época, o docetismo já se difundia entre os cristãos, principalmente os cristãos da Ásia. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus vem em carne não é de Deus. 1 João 4, verso 3, e acrescenta que é o espírito do anticristo que havia de vir. Essa gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve um corpo físico real, ele também não pôde morrer. Se ele não morreu, também não pôde ressuscitar. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação e o seu sacrifício é em vão. Paulo também trata disso em 1 Coríntios 15, verso 1 ao 3, verso 17 e 18, onde na igreja de Corinto acontecia que alguns negavam a ressurreição de Cristo. E Paulo disse, Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. E pior, nós somos falsos testemunhas, porque testificamos que Jesus ressuscitou, o qual na verdade não ressuscitou. Paulo trata disso. Por essa razão, o apóstolo João
foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados por João de enganadores, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 7, 2 João 1, 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Portanto, João não só chamou eles de enganadores, mas chamou também de anticristo. E na sua segunda carta, capítulo 1, verso 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, parece que era a doutrina básica de Cristo, que o Verbo se fez carne, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai como o Filho. Portanto, a importância da doutrina de Cristo. E quando a gente fala doutrina de Cristo, é que Cristo é plenamente humano, teve uma forma humana, nasceu em Belém, se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ao terceiro ponto, resumindo então o segundo ponto. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela também o seu aspecto divino, mas João não nega a encarnação do Verbo, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que nós chamamos na teologia, essa união das duas naturezas de Cristo, da natureza humana, juntamente com a natureza divina, nós chamamos teologicamente de união hipostática. A união hipostática descreve a união entre as duas naturezas, a humana e a divina, numa única pessoa, na pessoa única de Jesus. Entender adequadamente essa doutrina da união hipostática depende da completa compreensão das duas naturezas que faz parte de uma única pessoa, Jesus Cristo. O ensino bíblico da humanidade de Jesus revela-nos que após a encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida. Sentiu cansaço, sede, sono, fome e, na prática, menos na prática eventual do pecado. Uma das maneiras de nos convencermos também da completa humanidade de Jesus é essa. Os mesmos termos que descrevem aspectos diferentes da humanidade também descrevem o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, para espírito, para descrever o espírito do homem. E a mesma palavra também é empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma quando na cruz entregou seu espírito ao Pai. Diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou e morreu. Lucas 23, verso 46. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Como essas heresias se revelam hoje. Falamos na época de João, primeiro século, mas vamos ver hoje. Primeiro, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons, a Igreja da Unificação e os que até ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto que ressurge e de seus seguidores. A Bíblia já anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, quando diz: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Seu cumprimento histórico no Novo Testamento se deu quando Jesus foi gerado
por ação do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mateus 1, versos 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria como é que se daria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1, verso 35. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, chamado Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus, e que o populacho tomou ele por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. Alcorão, capítulo 4, verso 157. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece muito bem com a ideia de Basílides do Egito. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos da morte de Jesus. Também lemos no Evangelho, nas cartas de Paulo, o Evangelho também as cartas de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo usou essa mesma expressão com relação à Santa Ceia. E ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, portanto ele morreu segundo as Escrituras, e que foi sepultado, chegou a ser sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a base, essa é a essência do Evangelho, que ensina que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou dentre os mortos segundo as Escrituras. Vamos à confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é um fato incontestável, apesar que alguns tentam contestar. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Um dos mais conhecidos é Flávio Josefos, que era um historiador judeu que viveu após a morte de Cristo no ano 37 depois de Cristo até o ano 100, acusaram-no perante Pilatos, e esse o ordenou que o crucificasse. O que havia amado durante sua vida não o abandonaram depois da morte. Esse é o testemunho de Flávio Josefos. Também encontramos o historiador romano chamado Tácito. Tácito, que viveu no ano 55 depois de Cristo até o ano 117, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, Tácito, historiador romano, também dá testemunho de Jesus. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos capítulo 1, verso 3. Portanto, aqui no Sinopse, tópico 3, vimos que há sim confirmação bíblica histórica da morte de Jesus. E esse é um fato incontestável. Vamos então para a conclusão dessa lição da encarnação do Verbo divino. As expressões, o Verbo se fez carne, se refere a Jesus, que veio em carne. Significa uma resposta à seita herética dos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano.
Ele foi revestido, sim, de um corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Daí a necessidade de Jesus ter se tornado humano, porque a natureza do pecado era humana. Jesus entrou no mundo por um homem, e pela justiça Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se fez carne, e o Verbo se fez carne e encarnou, ou habitou entre nós. Fez-se homem sujeito a pecado, sem pecado, no entanto. Embora nunca houvesse pecado, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás. Essas são as vitórias, e venceu o mundo, venceu o pecado como homem. Vamos então à revisão do conteúdo desta lição, que eu espero que tenha servido para você entender o que os gnósticos e docetistas negavam. E ao mesmo tempo, quando você identificar pessoas que negam que Jesus tenha vindo ao mundo, você já sabe que é a velha heresia ressurgindo. Vamos então à revisão do conteúdo através de 5 perguntas. Primeiro, como o docetismo pode ser definido? E vamos à definição. Resposta: o docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja, talvez ela e o ebionismo, e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como se fosse um fantasma. 2. Quais os 3 principais heriasarcas docetas? Vamos falar desses 3 aí. Primeiro, Cerinto, que vivia em Éfeso, Saturnino e Marcião. Esses são os 3 principais docetas hereges. Vamos à terceira pergunta. Qual a gravidade do docetismo? E a resposta é: a gravidade dessa heresia está em afirmar que Jesus não teve corpo físico real. Então, ele também, se isso é real, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo nós não temos a esperança da salvação. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 3. 1 Coríntios 15, versos 17 e 18. Vamos à quarta pergunta. O que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? E o apóstolo aqui é João. A resposta é: o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu Evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Portanto, aqui, na sua primeira carta, João está reafirmando que, de fato, Jesus se tornou humano. Ele viu, ele tocou, ele pôde contemplar, ele viu e ouviu, ele era testemunha ocular e testemunha auditiva de Jesus. Vamos à quinta e última pergunta. Quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus? Vamos lá. O hierarca gnóstico do Egito, chamado Basílides, negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão, o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, transfigurou e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus, e que o populacho, o povo, o tomou por Jesus. Isso era o que Basílides dizia lá no Antigo Egito. Vamos agora atualmente. Atualmente, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, é a sua principal fonte espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. O Alcorão também declara que Deus mandou um anjo e tirou Jesus da cruz, porque Deus não ia abandonar o seu profeta ali. Alcorão, capítulo 4, verso 157. Muito bem. Com isso, nós terminamos
lição de hoje, onde abordamos a encarnação do Verbo. Em breve vai sair um livro que eu estou escrevendo, chama Os Mistérios da Encarnação. Adquire esse livro, esse ano, se Deus quiser, o livro estará disponível para aqueles que quiserem adquiri-lo. Semana que vem nós vamos estudar outra doutrina fundamental que é muito atacada, o Deus triuno, ou seja, a doutrina da Trindade, o Deus triuno, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não são três deuses, é um único Deus, por isso já fala tri, é o Deus que é em três pessoas e é unido num único Deus, o Deus triuno. Essa é outra seita que de tempos em tempos aparece gente atacando a divindade de Jesus. Hoje falamos do ataque à humanidade de Jesus. Semana que vem abordaremos o ataque à divindade de Jesus e a negação que Jesus é Deus, não é que o Espírito Santo é Deus, e vamos abordar isso semana que vem. Muito bem, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, subscreva, divulgue esse canal. Nós aqui estamos colocando lições da Escola Dominical das 4 revistas principais do movimento das Assembleias Deus no Brasil. A revista da CPAD, que é a mais antiga, inclusive são 85 anos, desde 1940, que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus publica revistas de Escola Dominical. Depois, a segunda editora poderosa também é a Betel, né? A Betel, que é da CONAMAD, da Convenção Nacional de Madureira. Nós abordaremos na próxima vídeo, você vai ver aí da Betel. E nós estamos estudando o movimento pentecostal nesse primeiro trimestre. Também abordaremos da CAB, né? CADB, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Belém, onde estamos estudando Isaías, o profeta messiânico, e também da revista da Central Gospel, que é do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a DEVEC, que está estudando a tipologia bíblica. Assista às aulas, entre no nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Você pode assistir às aulas das 4 escolas dominicais. Acione o nosso canal, ao clicar naquela foto, você vai ver um menu, clique no playlist, ali no playlist você encontra um total de 7.251 pastas, com 7.395 vídeos para você. 7.395. Você vê um por dia, mais de 20 anos. E já está atrasado, porque todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você. De manhã, a dificuldade bíblica. À tarde, um verso da Bíblia por dia. E à noite nós colocamos para você uma curiosidade bíblica. Deus te abençoe, acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.